Como gestores, precisamos estar atentos aos movimentos políticos e econômicos que vão ocorrendo. E com o primeiro turno encerrado, com as votações, os números, muito já se vê em perguntas, discussões sobre como que seria a economia num retorno do PT, no retorno de Lula ao poder. Para as pequenas e médias empresas, que é o nosso recorte aqui. Vamos lá pensar de forma bastante estratégica e utilizar o lado do empresário, empreendedor, que é o lado jogador. Ou seja, o empreendedor precisa se jogar com as cartas que estão na mesa. O que muda por Lula assumir um poder, um possível assumir um poder? Política expansionista. Já conversamos isso em outros vídeos. A política expansionista é uma política na qual a injeção de recursos no consumo é bastante enfatizada. E com isso, a disparada de juros acontece, porque o governo precisa se financiar essa expansão, financiar essa repasse de recursos para consumo, e com isso, quem tem dívidas, empresários que possuem dívidas vinculado à Selic, vai ter problemas. Aumentando o consumo, aumenta também os preços, aumenta os juros. Como que PT trabalha isso? Como que uma política esquerda trabalha a questão da inflação com estatais? Artificialmente regula preços. Isso aconteceu historicamente, não é Edenir falando, não são economistas projetando. Economicamente e historicamente já ocorreu. Outro recorte, vamos trabalhar 3 recortes aqui. O primeiro, consumo. O segundo, financiamento da produção. Provavelmente, se seguir a mesma lógica e não se vê no discurso do candidato Lula outro discurso inovador, o que muda a política econômica, vai haver sim financiamentos subsidiados para a produção, seja agrícola, seja empresarial, seja industrial. Porém, o que aconteceu nesse período? Nós estamos falando de pequenas e médias empresas. Quando há subsídios, é muito disputado. Há uma política dentro da esquerda que é a política das campeãs nacionais, que é o aparelhamento do Estado. Esse recurso normalmente são para empresas que são parceiras de negócios ou parceiras econômicas alinhadas com o governo, que são normalmente grandes empresas, não são todas, mas normalmente são grandes empresas. Então esse recurso não vai estar disponível para todos, é um recurso muito disputado. Outra forma de incentivo à produção, de repasse desse juro subsidiado, são para cooperativas. Pequenas cooperativas, normalmente familiares. Atenção, as cooperativas familiares têm essa possibilidade de captar esse recurso, ou cooperativas ligadas à reforma agrária. Essas são as escalas de urgências, de prioridades para acessar esse recurso. Pequenas e médias empresas privadas ficam depois, normalmente, dentro dessa escala do governo. Isso já aconteceu, não é uma projeção. Falamos de consumo, falamos de financiamento e produção, e outro ponto bastante importante é trabalhista. Aí é uma ferida, né? A discussão sobre a CLT. Vai ser enrijecido a CLT, provavelmente a reforma trabalhista vai ser revogada, vai ser uma nova relação de trabalho, ou antiga relação de trabalho, na qual foram modernizadas algumas relações. Sindicatos vão ter mais força, com certeza, e isso provavelmente para as pequenas e médias empresas gerará mais custo. Edenir, mas é mais proteção social. Edenir, não estamos entrando na questão social aqui, estamos falando sobre o impacto às pequenas e médias empresas. Agora sim, vou utilizar fontes para essa questão da CLT. Há muitos estudos e muitas linhas de trabalho de anos que defendem que a CLT no Brasil é algo ultrapassado. Ela foi constituída há anos atrás e não retrata uma realidade hoje de relação de trabalho. Independente disso, o trabalho, provavelmente na esquerda, é de fortalecer e enrijecer mais essa relação de trabalho, evitando a questão da terceirização, do autônomo. Então essa relação vai ser modificada. Que ações o empresário, o gestor deve tomar num possível, estamos em segundo turno, num possível ascensão, retorno da esquerda ao poder. O cenário é que o primeiro ano vai ser de toda essa remodelação
e incentivo ao consumo. Então nós vamos ter 1 ano e meio, até o primeiro semestre de 2024, de economia acelerada. Isso bancada e subsidiada por impostos, lógico, né? Peso de impostos, isso tanto de um lado, direita ou esquerda, tem peso de impostos no Brasil, e também com captação de recursos caros, ou seja, o Tesouro vai pagar mais para ter dinheiro, vai se endividar mais para ter dinheiro, é a forma de fazer. Ou também por meio de estatais. Resultado da estatal direto para repasses, direto para políticas públicas. O que se pode esperar e precisa se desenhar, o empresário e a empresária, é que o primeiro ano, utilizar esse primeiro ano. Vamos para as ações práticas? Utiliza o primeiro ano para se fortalecer. Consumo em alta. Incentivo direto do governo para consumo, produção, vai estar acelerado, mesmo com os juros nas alturas. Então, se você sabe que os juros vai estar nas alturas, o que o empresário deve fazer como primeira ação? Reduz endividamento. Não se pode estar vinculado à Selic, pois o Selic vai mandar na sua dívida. Se manda na sua dívida, precifica a sua dívida, foge dela. Se tem consumo em alta, vai ter mais venda, mais faturamento. Aproveita para fazer caixa, aproveita para ter liquidez, aproveita para ter mais competitividade. Faz o tema de casa. Porque o segundo semestre, quando isso não ter mais onde trabalhar, nem captando e nem segurando a inflação, o que vai acontecer? Provavelmente, é um cenário que se desenha, uma recessão econômica. Aí, com a recessão, somente as empresas fortalecidas conseguem sobreviver. Lembrando que esse cenário desenhado é para as pequenas e médias empresas, mas a grande empresa também pode se basear nisso aí. Se você chegou até aqui, nessas dicas, nessa projeção de cenário, nessas ações práticas, curta, compartilhe e divulgue essa informação para mais empresários. Nós, empresários, gestores, precisamos nos preparar, independente do resultado político. Nós vamos ter que trabalhar, teremos que produzir, mas quando nós projetamos e planejamos, nós chegamos lá muito mais fortalecidos.